Olá! No episódio de hoje de Construindo Repertório, nós vamos falar sobre uma história que é emblemática, que é clássica, que é milenar, eu diria, que é Romeu e Julieta, de Shakespeare. Então, a primeira indicação é a de livro, que é essa peça, esse teatro de Shakespeare, chamado Romeu e Julieta, e que inspirou diversas outras obras na cultura pop e na cultura mundial. De forma especial, o musical que eu vou indicar para vocês também hoje, se chama West Side Story. Mas não se preocupe que ao longo desse vídeo você vai entender a importância dessas duas obras e por que você deveria tê-las em seu repertório. Todo mundo conhece a história de Romeu e Julieta, né? Uma menina com um rapaz que se apaixonam e eles são de famílias distintas que brigam na Itália, né? Em Verona, para ser mais específica. Que existe essa briga entre as famílias e ninguém sabe, ninguém entende direito o motivo de existir essa briga. Essa briga acontece ao longo de gerações e é passada de geração em geração. E isso me faz lembrar de forma específica sobre a importância de estudarmos os nossos antepassados também. É até um assunto que eu gostaria de falar um pouco mais aqui no canal. Por isso me fala aqui embaixo se você se interessa sobre esse assunto, sobre essa questão de estudar os antepassados e tudo. Por quê? Porque aquilo que é de bom pode passar de geração em geração dos nossos antepassados, assim como tudo aquilo que é de ruim, como essa briga entre os Montecchi e os Capuleto. Por quê? Porque o próprio Romeu e a própria Julieta não entendiam o porquê dessa briga, nem sei se os pais deles entendiam de fato. Eles apenas passaram a briga de geração em geração e ninguém queria entender, porque principalmente naquela época existia muito essa questão da obediência, né, dos filhos com relação aos pais, e isso é ótimo, isso é maravilhoso, principalmente para coisas boas, é importante obedecer seus pais, tá bom? Mas a questão é que nós também somos chamados a pensar, né, a raciocinar, como seres humanos, como animais racionais, somos chamados a raciocinar e a entender o porquê das coisas. Se existisse um porquê que fosse plausível, nunca há um porquê para as brigas, né? Sempre se pode reconciliar de alguma forma. Principalmente são brigas entre famílias e que ninguém entende o porquê. Então, assim, existia essa briga que era passada de geração em geração. E que ao mesmo tempo em que as coisas ruins podem ser passadas, as coisas boas também podem ser passadas de geração em geração. Então isso é algo importante para que nós também conheçamos a história da nossa família, aquilo que pode ter sido passado de geração em geração e que nem a gente entende, ou para quebrar os vícios e as coisas ruins e para continuar a perpetuar as virtudes, né? É sempre muito bom quando você percebe que, nossa, você parece com a sua avó porque você é muito dócil, você é muito amorosa, você é muito generosa com as pessoas. É tão gostoso quando a gente ouve algo assim, né? Que a gente percebe que foi algo que foi ensinado de pai para filho, de avó para neta, e que foi perpetuando ao longo da família aquela virtude, aquela coisa boa. Porém, os defeitos a gente é chamado a quebrar. Tanto quebrar em oração, né? Que às vezes há aquelas maldições de família e tudo, e que a gente precisa realmente pedir a graça de Deus para que quebre aquela maldição. E também com as nossas próprias atitudes, com a nossa própria vontade. Nós não somos determinados por aquilo que acontece nas nossas famílias. Então, assim, a gente vai perpetuar, continuar a nossa história de acordo com as nossas próprias escolhas. É claro que isso é bem difícil, né? Porque a gente está naquele ambiente familiar ao longo de anos. Porém, não é impossível. E foi isso que Romeu e Julieta tentou fazer, né? Esse casal tentou quebrar esses paradigmas que já existiam nas famílias deles. Eles se apaixonaram, quiseram ficar juntos, mas de forma muito inocente achavam que tudo ia ficar bem, que tudo ia se resolver só porque eles haviam se apaixonado, né? E buscaram viver o seu romance, mas que, como todos nós sabemos o final da história, acabou em tragédia. Só que não é porque todos nós sabemos o final da história que nós não devamos ler esse livro. Esse livro todo mundo conhece a história. Certamente você já viu aquele filme de Leonardo DiCaprio e com... não sei qual é a atriz. Então tem vários filmes que mostram essa história. A própria Cartas para Julieta, né, que vai também trazendo um pouco, não é totalmente a história, mas traz um pouco do contexto dessa história. Então, assim, existem vários filmes da cultura pop que a gente pode ter acesso a essa história e todo mundo conhece. Porém, é muito importante você ler a obra original.
a obra que é o Teatro de Shakespeare. Shakespeare, assim como outros escritores da sua época, escreviam muito em forma de teatro. Então, quando você for ler o livro, você vai ver que tem as falas dos personagens e que tem também alguns momentos em que é meio que dizendo como é que vai ser a cena daquela peça, né? Não só Romeu e Julieta, como Hamlet, como Otelo, como várias outras obras que a gente conhece, que já até ouviu falar, mas não sabia que era feito para teatro, né? E assim como é feito para teatro, foi a primeira peça a ser encenada em Nova York, nos Estados Unidos. E é aí que entra o West Side Story. Antes mesmo de existir o West Side Story, Nova York sempre foi muito ligada, foi muito conectada com Shakespeare. Então, antes mesmo dos Estados Unidos se transformarem nos Estados Unidos em si, a parte de Nova York teve muito essa conexão com a arte, com as obras de arte, com teatro, com música, e claro que a melhor forma de conectar tudo isso é através de um musical, né? Então, mesmo antes de existirem os musicais, na década de 1970, na década de 70, foi a primeira vez que também foi encenada Romeu e Julieta em Nova York. A própria peça de Romeu e Julieta, assim, ainda sem ser o West Side Story. E o West Side Story foi baseado em Romeu e Julieta, só que trazendo para a realidade contemporânea daquela época. Se passa mais ou menos nos anos 50, mas foi feito nos anos 60 ou 70. E que mostra a guerra entre duas gangues, uma gangue americana e outra gangue que vinha de Porto Rico. Naquela área de Nova York, que por isso que o nome da história é West Side Story, porque é o lado oeste dos Estados Unidos, né? Então, eles tratam muito dessas questões, por exemplo, leste é Los Angeles, oeste é Estados Unidos. Tem muito esses pontos centrais dessas cidades. E existem também aqueles arquétipos das cidades, né, e tudo. Então, é muito conhecido que existem muitos imigrantes porto-riquenhos em Nova York, e de forma especial naquela época estava crescendo muito essa imigração porto-riquenha. Então acabaram se formando gangues, que foi mais ou menos nessa época também que começaram a se formar essas gangues em Nova York de forma específica. Começaram a se formar gangues, e essas gangues combatiam uma com a outra. E que é bem interessante porque não é só na dimensão de contexto racial, não é só porque uns eram porto-riquenhos e outros eram americanos, por serem imigrantes em si. Mas a gente sabe que até aqui no Brasil existem muitas gangues que os dois lados são do mesmo país, mas que existe essa briga, que como eu fui falando com relação a Romeu e Julieta, às vezes a gente não sabe nem o porquê. Porém, o West Side Story existia um porquê maior. Tanto porque eles eram imigrantes, tudo bem, vocês estão invadindo o nosso país, a gente está ficando sem lugar para morar por causa que vocês estão vindo para cá, então era isso que sempre era falado. E os outros tentavam uma qualidade de vida melhor ao se mudar para a América. E tem uma música bem interessante, que são as mulheres porto-riquenhas falando para os homens que elas gostam de morar na América porque existem muitas facilidades para elas, né, como mulheres. Só que aí os homens vão contestando dizendo assim, certo, mas você tem que saber brigar, você tem que saber se defender, você tem que saber viver, ter várias coisas. Então, os homens que são essa defesa das mulheres, eles acabavam dizendo, é muito melhor viver em Porto Rico porque a gente está muito mais protegido, que é o nosso povo mesmo, do que vir para a América. Porque apesar das coisas boas, né, apesar das facilidades que existem em estar na América, a gente precisa se defender, a gente precisa defender a nossa família, precisa defender o nosso lar, né? É como se eles se estivessem se sentindo sempre muito, muito subjugados e muito não bem-vindos, né, naquele local. Então essa história se passa dentro desse contexto. Existe a gangue porto-riquenha, que são os Sharks, e existem os Jets, que são a gangue americana. E tem um policial que está sempre ali rondando eles para tentar fazer com que não termine nada em tragédia. Só que aí acontece a grande história de amor. Tony se apaixona por Maria, Maria se apaixona por Tony, e assim eles buscam viver esse romance, achando que tudo vai se resolver num passe de mágica só porque eles se apaixonaram. Aquela inocência juvenil. Então, assim, é bem interessante porque tanto em Romeu e Julieta quanto em West Side Story a gente entende o perigo que eles estão vivendo, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela esperança de que tudo vai dar certo porque eles se amam, né? E acaba não sendo bem assim. Só que ao mesmo tempo é uma maneira de mostrar o quão sem noção é essa briga. Nas duas histórias a gente consegue ver isso claramente, que diante da tragédia,
eles mesmos, as próprias famílias ou as próprias gangues que estão se enfrentando buscam perceber quão semelhantes eles são e quanto os dois lados acabam sofrendo por suas perdas, né? Então, é bem interessante. O West Side Story, assim, tem uma trilha sonora maravilhosa. Eu acho que eu já falei pra vocês antes que, pra mim, algo que me encanta no musical é a história, que essa história não teria como ser ruim, né? Baseada em Romeu e Julieta. Não teria como ser ruim. E o outro ponto é a trilha sonora, né? Eu acho que são dois pontos que, pra mim, tem que existir, tem que ser bom em um musical para me fazer achar que o musical é bom, né? Eu acho que eu já falei para vocês que existiram musicais que, até recentes, que eu me decepcionei muito ao ver. Tudo bem que não eram clássicos, né? Os clássicos sempre resistiram à passagem do tempo, então a gente já sabe que são bons, né? Porém, era um filme, assim, filme de Natal que eu gosto, né? Assim, eu não vou nem falar o nome pra vocês não se decepcionarem assim como eu, mas era um filme de Natal que era musical. Eu digo, pronto, não tem como ser ruim. E era péssimo. Tanto a história quanto as músicas. Então, assim, um musical precisa ser aquele filme que você fica, depois que você termina de ver, você fica obcecado pelas músicas, você fica querendo ouvir as músicas de novo, de novo, de novo. Mesmo que as músicas estejam dentro de um contexto do filme, elas conseguem sobreviver por si mesmas, sabe? Então, assim, o West Side Story é um desses musicais que é dessa forma, e que semana passada e essa semana eu fiquei obcecada por uma música em específico que é a música de Maria e Tony, né? Tonight, tonight, it always starts tonight. E que me fez lembrar e remeteu a uma música dos Miseráveis também, que é One Day, uma coisa assim, que o elenco inteiro canta aquela música, né? Em Tonight também. Eles cantam, os dois cantam essa música, mas depois as duas gangues, elas vão... mesmo antes das duas gangues se enfrentarem, ou então depois de algumas cenas elas vão se enfrentar, e elas também partem, não é a mesma melodia, mas elas partem dessa questão de tonight, entendeu? Essa noite, tudo vai acontecer essa noite. E que a gente mal sabe tudo que vai acontecer naquela noite, né? Então, tudo acontece numa noite só, de todas as realidades que acontecem, que eu não vou também dar tanto spoiler, né? Mas eu fico muito animada falando disso. Tinha muito mais coisas pra falar. E se você gostou, comenta aqui embaixo pra me dizer se você tá gostando de todo esse quadro de construindo repertório, que eu quero ajudar vocês a construírem um bom repertório, assim como eu também busco ter, né? Eu sempre vou aprofundando cada vez mais essa minha construção de repertório. E também se inscrevam no canal. Mais de 80% das pessoas que me acompanham aqui ainda não se inscreveram no canal, então eu espero que você não seja uma delas. Por favor, se inscreve aqui no canal para nos ajudar a crescer, tá bom? E até o próximo vídeo.